Presta atenção, porque a sua entrada nesse vídeo aqui não foi obra do acaso, não. Foi Deus que lhe trouxe para poder abrir os teus olhos. Tem gente que anda do teu lado e diz que é tua amiga, diz que torce pelo seu sucesso, diz que apoia as suas ideias, os seus sonhos, mas não vê a oportunidade. E se pudesse, jogaria até uma pá de areia assim que você começa a contar. Sabe por que essa mensagem está aparecendo para você? Deus decidiu abrir o seu entendimento, para você abrir os seus olhos, ficar ciente. Abra os seus olhos e preste muita atenção. Tem gente que anda do seu lado, mas não está do seu lado. Não torce para o mesmo time. Não chuta na mesma direção do gol. E sabe por que aqui o céu está falando contigo assim? Porque Deus conhece teu coração. Deus sabe exatamente o que é que você pensa ao respeito de muita gente. Tem gente que não quer ver você bem, mas você ainda assim ajuda. Recado de Deus para você: fique esperta, abra os olhos. Tem gente com maldade, mas Deus te dá livramento hoje. E a resposta de Deus é essa: fica ligeira, fica esperta e não dá vacilo, porque o inimigo está procurando só uma brecha para tentar te atrapalhar. Tem gente que torce para dar errado na sua vida, e se pudesse agora, nesse exato momento aqui, colocaria um zíper na sua boca, só para você não contar mais nada sobre o que você tem planejado. Tem gente que vive desejando o seu mal, querendo ver a sua ruína, querendo ver o seu fracasso. Mas sabe por que aqui esse vídeo está aparecendo para você? Deus dizendo para você assim: eu ainda estou te dando livramento. Aprenda a perceber a malícia à sua volta. Olha, eu gosto muito de vir orar nesse lugar aqui, porque nesse lugar aqui eu tive muitas vitórias e respostas de Deus. E Deus não me trouxe aqui à toa. Deus inquietou meu coração para eu abrir a câmera e dizer para você: fica esperta, não dá vacilo, não dá bobeira. Tem gente querendo oportunidade para te prejudicar. E se eu fosse você, eu ficava bem atento. Aproveita e deixa o nome para receber a oração. Toma posse dessa palavra aí. E que Deus te abençoe. Essa mensagem é para você. Deus falou que você entraria aqui e eu precisaria entregar essa mensagem direcionada para você hoje. Então preste atenção, porque eu não vou me demorar, eu vou ser direto. E eu tenho certeza que a mensagem que Deus vai falar através da minha boca ao teu coração, ela vai valer muito a pena. Lucas capítulo 8, versículo 52. Olha o que a expressão diz assim: e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. Um centurião, que era o pai dessa moça, ele procura Jesus, ele vai em busca de ajuda, ele vai em busca de solução para o seu problema. Ele tem uma filha enferma e ninguém conseguiu trazer a cura para aquela jovem. Então, mesmo sendo um homem romano, ele decide ir em busca de Jesus, à procura de Jesus, porque ele sabia, ele tinha certeza que Jesus poderia solucionar aquela situação que ele estava passando. Só que a Bíblia, as palavras de Jesus, elas são muito claras, que a expressão fala que quando Jesus chega na casa, juntamente com aquele centurião, acontece uma coisa muito importante que você não pode esquecer. O contexto diz que todos que estavam dentro daquela casa estavam chorando. Todos. E existem 3 classes de pessoas em especial que estavam naquele lugar e também estavam chorando. Haviam pranteadores, haviam carpideiras e haviam flautistas. Os pranteadores eram aquelas pessoas que tinham a profissão de chorar. Parece loucura, mas é verdade. Essas pessoas tinham uma profissão de chorar. Chorar naquela época era uma profissão. As carpideiras eram as mulheres que também choravam. Era como uma espécie de atrizes ou atores para aquela situação. E o terceiro grupo se chamava de flautistas, aqueles que tocavam enquanto a tragédia acontecia. O contexto diz que quando eles viram Jesus chegar naquele lugar, olha o que acontece.
versículo 53. Riram de Jesus. Riram. Porque Jesus chegou naquele lugar e quem traz Jesus para aquele lugar é o pai da menina. A fé do pai está trazendo Jesus para dentro daquele lugar. Só que ao verem Jesus, eles não se alegram. Por que não se alegram? Porque eles sabiam que se não houvesse enterro, se não houvesse alguém morto, ou, no caso, aquela menina morta, eles não receberiam suas pagas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Algumas pessoas só ficarão felizes enquanto você estiver tendo percas. Se aquela menina não tivesse morta, aqueles flautistas, pranteadores e as carpideiras não teriam sua renda, porque algumas pessoas são assim. Elas só lucram em cima da sua desgraça. Elas só lucram em cima da sua derrota. E aquelas pessoas não acreditaram que a presença de Jesus seria capaz de fazer algo diferente. Mensagem de Deus para você agora. Escuta com bastante atenção. Algumas pessoas estão esperando ver o seu final. Estão esperando ver a sua queda. Estão esperando ver o seu deslize, o seu vacilo, a sua ruína. Mas sabe o que Deus me pediu para falar para você aqui hoje? Em poucos minutos, essas pessoas que estão querendo ver o seu final, que estão pensando que vão ter lucratividade com os seus danos, com, eu posso dizer até as suas percas, porque venhamos e convenhamos, algumas pessoas só conseguem ter lucro na vida das outras pessoas quando elas veem alguém perdendo alguma coisa. Será que você não conhece alguém que gostaria muito que você tivesse algum tipo de perca para que ela ou ele se beneficiasse? Será que você não conhece alguém ou não lembrou de alguém nesse momento aqui? Alguém que pudesse ter algum benefício em prol, algum benefício nas suas costas, às suas custas? É esse povo aqui, ó. Eu vou lhe dar até o texto como referência para depois você pesquisar na sua Bíblia. Lucas, capítulo 8, versículos 52, 53 e 54. Esse contexto aqui é o melhor contexto para se trazer para a realidade. Que enquanto você perde, algumas pessoas querem lucrar com as suas percas. Você conhece o urubu? O urubu é uma ave de rapina, considerado uma ave de rapina, só que ele não caça aves vivas, ou seja, animais vivos. Os urubus, eles esperam os animais morrerem, apodrecerem, e aí eles começam a se alimentar. Sabe qual é a comparação de um urubu com muita gente? É porque algumas pessoas só conseguem ter lucro quando você tem percas. Algumas pessoas esperam seus piores momentos, esperam sua pior fase de vida, esperam você ficar no pior momento psicológico. Às vezes se aproveitam de uma decepção que você está passando, de uma crise existencial dentro da sua casa e tiram proveito. Eu lembro que quando eu discutia com a minha esposa, existia um grupinho de colegas meus lá atrás, que quando eu me deparava com eles, eles diziam assim: já sei, brigou com a esposa. Eu dizia: foi. Eu me refugiava neles e pagava bebida e muitas drogas a noite inteira. E eles gostavam. Claro que eles gostavam. Eu conseguia fazer alguma coisa que eles ficavam felizes. Eu era útil. Ou seja, quando me viam chegando, já pensavam: Roberto brigou. Mas o ponto positivo é que ele vai pagar bebida para nós. Vai comprar drogas para nós. Triste realidade. Algumas pessoas só conseguem ter algum lucro com você quando você perde, quando você tem prejuízos. E essa expressão aqui, ela fala exatamente isso. Exatamente de
eu vou dizer assim, de um ponto de vista literal e radical. As carpideiras, os flautistas e os pranteadores estavam observando, vendo, notando que se Jesus fizesse alguma coisa naquele lugar, eles não teriam lucro. Então, nesse momento, começaram a rir de Jesus. A zombaria começou naquele momento. Sempre que alguém for usado por Deus, ou sempre que o próprio Deus começar a fazer algo que vai mudar o resultado da história, para que você não tenha perca, para que você não tenha prejuízo, quem estiver à volta e quiser se beneficiar, a primeira coisa que vão fazer é zombar, dar risada. Pasme, pasme, pasme. Tem gente que só de perceber que pode ter algum tipo, eu vou repetir isso aqui, só de perceber que pode ter algum tipo de vantagem e por algum motivo vai perder essa vantagem, não vai ficar feliz. E Deus, Ele está dizendo para você hoje, na sua casa não haverão percas, não, dessa forma não. Porque eu não sei quem é que está torcendo para dar errado na sua vida, mas eu venho profetizar na sua história que aquilo que é seu chega para sua mão agora e que seja qual for o tropeço, levante contra a sua vida, cai por terra hoje. Você pode escrever amém. Você pode escrever assim, amém. Escreva assim, amém. Escreva amém. Escreva amém. Aleluia. Escreva amém. Escreva amém. Você não vai ter prejuízos. E em nome de Jesus eu profetizo. Profetizo restauração. Profetizo que toda a força do mal caiu por terra. E que todos os agoreiros estão sendo retirados do seu caminho. Aproveite agora e já compartilhe essa mensagem com pelo menos uma única pessoa. Compartilha com mais alguém. Coloca o dedinho aqui na seta ou então copia o link e manda para mais alguém. Faça isso. Faça isso agora. É muito importante. Você não tem noção. Faça. Você recebe uma oração hoje? Então coloca o teu nome aqui nos comentários. Coloca o nome dessa pessoa que você ama. Coloca o nome do seu parente. Coloque o nome de todos aqueles que você quer apresentar. Porque eu quero fazer uma oração por você e com você. Eu quero orar contigo. Eu quero pedir a Deus proteção, livramento. Como todos os dias estou aqui, orando com vocês, clamando, pedindo, suplicando, porque se não fosse Deus na nossa vida, nada aconteceria. E eu quero fazer esse momento de oração com você. Já escreveu aqui o nome? Se quiser, coloque também a cidade de onde você me escuta agora, tá? É muito importante. É muito importante. Deus abençoe você que está chegando agora. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero já te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te agradecer pelos livramentos. Quero te agradecer, meu Pai, já te agradecendo pelas oportunidades. E eu sei que nesse momento, eu sei que nessa situação, hoje, aonde houver uma filha ou um filho, uma pessoa dessa de luz, que está passando por essa fase de zombaria, de descaso, de desânimo, eu peço a tua ajuda, não somente na minha vida, mas para a vida de todos que estão me ouvindo. Vem quebrando todas as correntes do mal, todas as forças do opressor. Pai, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas o Senhor tem. E na força do seu poder e na autoridade do seu nome, eu apresento todas essas vidas hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que eu finalize a oração, Deus, eu ainda peço, faz o que eu não posso, concede vitória, em nome de Jesus. Você pode escrever amém nos comentários. Pode escrever amém. Quero lhe fazer um pedido.
Você vai compartilhar agora. Você vai compartilhar. Se não compartilhou, vai compartilhar. Sabe como é que compartilha? Tem uma setinha aqui. Clica nessa seta e vai ser direcionado lá para o WhatsApp, ou para o seu grupo pessoal, ou para suas redes sociais. Compartilha. Porque Deus vai usar a sua vida para a vida de outra pessoa. E mais pessoas serão abençoadas. Eu não sei como é que você se encontra hoje ou se encontrava. Mas eu tenho fé que o que Deus fez na sua vida através dessa oração também trouxe resultado. E no nome de Jesus eu profetizo que você voltará e dará um testemunho. Amém? Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilhe. Tem mais gente que precisa receber. Amém? Estende a mão para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, e você, de posse de vitória, escreve amém. Escreve amém. Compartilhe agora, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Não conta nada para ninguém, tá? Fica em silêncio. Mas você vai precisar ver algo com seus próprios olhos para acreditar naquilo que Deus tem lhe dado sensibilidade. Já prestou atenção que algumas pessoas, elas não acreditam em si próprias quando tem uma visão, quando tem uma revelação, quando tem um sonho, e acham que é coisa da própria cabeça? Às vezes chega a pensar que até invenção. Olha aqui para mim. Eu sei que às vezes é difícil acreditar em algo que nós não queremos ver. Mas Deus, Ele está em lugares que eu não posso estar e você também não. No Salmo 139, o salmista disse: se eu subir ao alto monte, lá tu estás. Se eu descer ao Sheol, lugar de sepultura, tu estarás lá também. Olha o que o salmista disse no Salmo 139, não havendo palavra ainda na minha boca, tu já sabias, ó Senhor, sondaste o meu coração e esquadrinhaste. Tu entende isso? Então existem sinais que Deus lhe dá claramente, que é para você entender. A palavra certa é essa, sinais, simbologias. Deus nos dá alertas do jeito dele. E você vai precisar ver. Mas você vai ver e não vai dizer nada. Vai manter o silêncio. Vai manter o silêncio. Porque depois que você ver, os seus olhos verão o que você não esperava. Mas será algo que talvez você não entenda agora. Mas será algo que te trará vitória. Porque é melhor uma verdade que machuca do que uma mentira que lhe traz felicidades falsas. Você vai dar uma boa observada em uma situação e os seus olhos contemplarão a verdade. Silêncio e aguarde. Tome posse e se cuide em nome de Jesus. Presta muito atenção nisso que eu vou te falar aqui. Quem anda querendo ver o seu mal, a sua queda, a sua ruína e o seu fracasso, vai ter que esperar um pouco mais. Porque enquanto Deus for a sua rocha, não tem vento que soprem que consiga lhe derrubar. Você só cai se Deus quiser e Deus permitir. E Deus não deu permissão para que muita gente que anda querendo ver o seu mal, ver a sua ruína, ver a sua queda, querendo projetar maldade, engano e até palavras de maldição, porque tem gente que olha para você e se pudesse, em um piscar de olhos assim, fazia você sumir da face da terra. Mas como não pode, porque Deus é maior na sua vida, continua só praguejando. Escuta o que eu vim te dizer. Em nome de Jesus, essas pessoas que andam querendo ver o seu fracasso, a sua queda e o seu final, vão ter que ter muita resistência e saúde ocular, que é para continuar vendo aonde Deus vai te levar. Mensagem de Deus: não adianta o diabo se levantar, se Deus é a sua proteção. Vão ter que esperar, sentados,
porque em pé realmente cansa. É só para te avisar que o encontro que Deus vai ter com esse homem que anda fazendo você perder a cabeça de forma negativa, que anda fazendo você ficar perturbada, agitada e às vezes até desesperada, Deus vai ter um encontro muito forte. E eu vou dizer isso aqui sem demorar. Eu vou usar uma linguagem bem simples e rápida. O encontro que Deus vai ter será tão forte, mas tão forte, que esse homem vai procurar um meio de entrar em contato com você assim, ó, de imediato. Eu não sei sobre qual situação, eu não sei sobre qual circunstância Deus vai permitir isso acontecer. Mas Deus vai permitir algo que vai fazer esse homem pensar de imediato em todos os conselhos que você já deu. Minha mãe sempre disse assim, se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas você sempre tem alertado. E infelizmente, pessoas que têm cabeça dura precisam passar pela prova. E o que vai acontecer com esse homem vai fazer ele lembrar de tudo que você já disse. Se prepare. Os seus conselhos vão fazer sentido. Porque Deus vai permitir algo. E vai servir de lição.